Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui mais uma vez com Química 1. Hoje vamos trabalhar com Química 1, né? Voltando a falar daquele assunto de número de oxidação. Falamos de reações redox. Hoje vamos falar com detalhes do número de oxidação para que a gente possa começar a falar do assunto de eletroquímica, né? Que nós temos que ter bastante, né, segurança nesse assunto do número de oxidação. Então, vamos lá. Número de oxidação. Nós temos aqui uma reação, né, onde o que está mostrando aqui? Que esse ferro, quando ele está na fase sólida, assim, ó, ele tem número de oxidação zero. A gente vai ver que substância simples tem NOx zero, ok? E do outro lado, ó, passou para mais 2. Nós vimos na aula passada que quando o número de oxidação aumenta, aconteceu a perda de elétron, aumentou o número aqui, ó, então ele sofreu oxidação. Já o hidrogênio, por exemplo, é mais 1. Do outro lado, como ele virou uma substância simples, o NOx é zero. Então, aqui houve uma redução. Ele perdeu, ele ganhou elétron, na verdade, né? O ferro perdeu, o hidrogênio ganhou, e o cloro permaneceu, ó, com menos 1. Então, o que é o número de oxidação? É o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Então, nós temos aqui as cargas. Essas cargas são, na verdade, o número de oxidação dos elementos. Ok? Então, olha lá, o ferro de 0 foi para mais 2, o hidrogênio de mais 1 foi para 0, o cloro de menos 1 foi para menos 1, permaneceu constante. Então, quais são as regras para o cálculo do número de oxidação? A aula começa a partir de agora, né, falando do assunto. O que é o número de oxidação? Todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a 0. Como eu falei, substância simples, qualquer substância simples tem NOx igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, exemplo, o gás hidrogênio NOx 0, o fósforo NOx 0, hélio NOx 0, tudo substância simples. Ó. Agora, e sobre o hidrogênio e seus compostos? Né? A gente vê, na maioria dos casos, na grande maioria, que o número de oxidação do hidrogênio é mais 1. Então, ó, quando o hidrogênio se liga aos não metais, então, ó, ácido bromídrico, né, os ácidos, a água, até a amônia aqui, o NOx é mais 1. Agora, quando o hidrogênio se liga aos metais, ele vira um hidreto. Então, nesse caso, o NOx é menos 1. Tudo bem? Então, na maioria dos casos que a gente vai ver, o NOx do hidrogênio é mais 1. Só nos hidretos, onde o hidrogênio está ligado com o metal, o NOx é menos 1. Sobre o oxigênio. O oxigênio também a gente vê que, na maioria dos casos, o NOx dele é menos 2. Então, o oxigênio, por regra geral, o NOx é menos 2. Então, aqui, ó, menos 2 aqui na água, menos 2 aqui no ácido carbônico. Agora, os oxigênios nos peróxidos, o NOx é menos 1. Então, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio e peróxido de bário. Então, eu posso ver esse NOx do hidrogênio vendo do outro, né? Como o hidrogênio aqui é mais 1, 2 vezes mais 1 mais 2, a gente vai ver que a soma tem que dar 0. Então, para dar 0 aqui tem que ser menos 2, dividido por 2, menos 1. Mesma coisa aqui, ó. Os alcalinos, a gente vai ver que todos eles têm NOx mais 1, 2 vezes mais 1 mais 2. Para dar 0 aqui desse outro lado tem que ser menos 2. Como tem 2 oxigênios, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, quando o oxigênio tiver NOx menos 1, nós temos um peróxido. Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante. Isso aqui é uma das partes mais importantes do assunto. Então, ó, hidrogênio, prata e todos os elementos da família 1A, né, metais alcalinos, né, Linacarto, roubo da casa francesa, né, é uma frase para a gente poder falar de todos os elementos alcalinos de uma vez só. Então, todos esses aqui, né, hidrogênio, prata e metais alcalinos, olha lá, que são aqueles aí que eu falei, ó, Linacarto, roubo da casa francesa, todos eles têm NOx mais 1. Olha lá, ó, a prata aqui tem NOx mais 1, o potássio aqui, ó, tem NOx mais 1. Ok? Zinco, cádmio e os elementos da família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, ó, bela, magrela, casou com o senhor barão, todos esses aqui têm NOx constante de mais 2. Então, o cálcio aqui é mais 2 e o magnésio aqui também é mais 2.
O alumínio, ele sempre vai ter o NOx mais 3. Então, tanto nesse óxido, quanto nesse brometo, quanto nesse sal, o NOx do alumínio é sempre mais 3. Então, quando eu fixo os elementos que têm o NOx fixo, me dá uma facilidade muito maior de calcular o NOx dos outros elementos da substância. Então, calcogênios, que são os 7 porquinhos. Quando for o mais eletronegativo, quando ele estiver no finalzinho aqui, ele vai ter o NOx menos 2. Então, o oxigênio aqui tem o NOx menos 2, o alumínio mais 3, né, que também é fixo. A gente vai ver 2 vezes mais 3 mais 6, 3 vezes menos 2 menos 6, a soma aqui vai dar 0. Okay? Mas o que está sendo falado aqui é que todos os calcogênios, quando são os elementos mais eletronegativos, ou seja, fica na direita da fórmula, como aqui o oxigênio e o enxofre, eles vão ter o NOx fixo de menos 2. Se tiver no meio da fórmula, eu não posso dizer que é menos 2. Exemplo, Na2SO4. O S não está no final, está no meio, então eu tenho que calcular. Tudo bem? Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constante. Olha lá, os halogênios, da mesma forma que os calcogênios, se forem o mais eletronegativo, ou seja, no final da fórmula, eles teriam um NOx fixo de menos 1. Tudo bem? Quem são eles? Halogênios, família 7A, Fiat, branco, claro. Uma forma, né, de descobrir rapidamente os elementos da família 7A sem tabela. Então, olha lá. Tanto o cloro aqui quanto o flúor tem o NOx menos 1. Aqui, flúor menos 1, hidrogênio é mais 1, dá 0. Como o cloro é menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, o alumínio nós vimos que é mais 3. Olha lá, a soma deu 0. Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Então, nós vimos até agora os elementos têm carga, né? Agora, quando ele tem a carga já, o NOx dele é a própria carga. Então, aqui, o alumínio mais 3, o NOx dele é mais 3. O cálcio é mais 2, o NOx é mais 2. Oxigênio menos 2, NOx menos 2. Né? É só ver a carga. Eu estou sempre falando, né? Agora vamos formalizar isso daí. A soma algébrica do NOx em todos os átomos de uma substância é igual a 0. Então, por exemplo, NaOH, o sódio é mais 1. Aqui, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Isso aqui é a soma da quanto? Mais 2 com menos 2, 0. Lembrando, sódio é mais 1, que é metal alcalino, oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. A soma ali dá 0. O alumínio é mais 3, né? E o oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 2 alumínios e 3 oxigênios. Então, vai ser 2 vezes mais 3 vezes menos 2, e a soma deu 0. Quando eu tenho um íon, a soma não vai dar 0, a soma vai dar a carga do íon. Então, o enxofre, eu vou descobrir. O oxigênio eu sei que é menos 2, e a soma total vai ter que dar quanto? 0? Não, nesse caso aqui, menos 2. Então, olha lá, X do enxofre mais 4 vezes menos 2 do oxigênio, igual a menos 2, que é a soma. Então, X vai dar igual a 6, é o NOx do enxofre nesse íon. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui essa parte. Na outra aula, vamos fazer exercícios e até a próxima.